Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, vamos para mais uma live. Hoje com o Dr. Rodrigo Badim, vamos falar de um paciente com hemorragia digestiva alta e discutir as atualizações, né? Recentemente, cerca de um ano atrás, tivemos a atualização do consenso de Baveno, então foi lançado o consenso de Baveno 7, e hoje a gente não só vai utilizar o caso clínico para embasar uma história real, um caso que a gente viveu no nosso cotidiano, como vamos tentar atualizar e conseguir determinar as condutas, porque conforme Baveno 7, houve grande mudança de condutas, tá? A gente, por Baveno 7, consegue dar a prática, principalmente a prática nos pacientes cirróticos em relação a exames endoscópicos, profilaxia ou não de hipertensão portal e de cirrose. E Boa de noite, meu sangramento amigo. digestivo, desculpa. Doutor Rodrigo Vadim, boa Você tá noite. bem? Beleza? Tudo bem? Tranquilo, irmão. Mais uma Prazer estar aqui discussão de contigo, cara. caso. Pô, hoje é uma honra, hein, como endoscopista, discutir com hepato referência, aprender. Fui reestudar hepatologia. E é É isso sempre aí. bom. Você sabe que também não vou ficar mentindo aqui porque é a internet, que eu liguei para discutir com você esse caso, porque eu estava com dúvida. E isso é sempre bom também, né? Ter uma rede de colegas que a gente confia para poder compartilhar e dividir nesses casos que a gente fica em dúvida. Com certeza. É, Isso daí, Fernando, eu brinco, falo com os alunos assim, quando a gente está num centro maior, às vezes as patologias mais complexas a gente consegue chegar a um diagnóstico melhor, não é porque o médico é melhor, mas sim porque ele está rodeado de pessoas de confiança e que ajudam, né? Quando a gente tem pessoas de confiança e às vezes nem sempre estão perto, seu telefone ajuda e quantas vezes eu te ligo para o Bruno, para o Carlos, enfim, para outras pessoas aqui que eu não tenho como enumerar, a gente tem que ser humilde e dividir mesmo, porque é difícil pra caramba, cada um consegue contribuir para o melhor para o paciente, meu amigo. a gente, nessa jornada, né, de um tempo já aqui de live, de estudar junto, de tentar se manter atualizado, tem estudado também metodologia de ensino e conversando anteriormente, a gente estava conversando como que o conhecimento explícito, aquele conhecimento que está disponível, está cada vez mais disponível, né? E o que a gente está tentando trazer é o conhecimento tácito, é tentar conversar com um colega que tem a experiência, ouvir também a experiência dele, porque o conhecimento explícito está para todo mundo. O que a gente vai discutir hoje é um consenso que está disponível no Google para quem quiser pesquisar. Caso queiram e não tenham acesso ao Baviano, podem mandar para a gente mensagem no direct, DM, porque a gente pode mandar o link para vocês, vai ser uma satisfação. E estamos aqui para tentar ajudar. Esse Baviano 7, ele troca muita coisa, conforme eu tinha dito anteriormente, de conduta. E de conduta que nós, gastroenterologistas e endoscopistas, estávamos muito habituados a pegarmos de paciente. Vocês, hepatologistas, apesar de não sermos velhos, também tenho certeza que mudou um pouco o que seria a sua linha de conduta inicial. E é até por isso que a gente trouxe esse caso para conversar aqui e tentar atualizar todo mundo e estarmos juntos nesse processo de educação continuada, porque estamos também aprendendo aqui o tempo todo. Vamos falar um pouquinho do caso? Então, é um paciente de 54 anos, recém-diagnosticado com cirrose compensada, ainda em investigação da etiologia. Ele é acompanhado por uma colega patologista, que é uma excelente patologista aqui do Rio, já tinha todas as sorologias para hepatites virais. Ele fez um exame seccional de imagem, fez uma colangio-ressonância, tentando avaliar, porque ele tem um padrão laboratorial que sugere mais colestase, ele tem uma bilirrubina com aumento de forma inapropriada, principalmente com predomínio de direta, e as enzimas canaliculares mais altas do que as transaminases. E aí, nesse contexto, a colega pediu uma colangio-ressonância, que não demonstrou nenhum sinal de colangite esclerosante primária. A sorologia, pensando em cirrose biliar primária, foi negativa, e para hepatite autoimune também, tá? Esse paciente já for até submetido a uma biópsia. E na biópsia mostrou apenas inclusão de bile. Então, não foi uma biópsia de fato conclusiva, né, digamos assim. Mas a biópsia, à época, ele tinha um padrão de fibrose F2. Isso foi 3 anos antes desse novo exame, que aí entra, sempre vale contextualizar, né? A gente está em 2022, mas tivemos uma pandemia que
parou muita coisa, principalmente no Sistema Único de Saúde, aí por 18 meses, pelo menos, né? Então, esse paciente retorna para investigação tanto de uma possível ou eventual evolução do quadro clínico dele para cirrose, porque ele ainda não tinha o diagnóstico de cirrose de cara, ele tinha uma hepatopatia crônica, e para avaliar a etiologia. Então, o que a colega pediu? Ela pediu uma endoscopia e uma colonoscopia. A colonoscopia pensando numa eventual associação de uma colangite esclerosante primária numa forma não típica, que seria uma doença de pequenos ductos, que não alteraria a coluna de ressonância. E, por esse motivo, ele foi ser submetido aos exames. Tá? Então, resumidamente, a história essa é uma história totalmente real. E aí, o que aconteceu? Esse paciente, no preparo de colono feito no ambiente hospitalar, ele tem um preparo limpo, até terminar o preparo, estava tudo limpo. A gente entra para fazer a endoscopia dele. Quando entra, já no esôfago, percebe sinais de hipertensão porta, então ele já tinha varizes de esôfago de grosso calibre. E aí, quando entra no estômago, tinha sangue. O que é inapropriado, porque a primeira coisa de ser inapropriado, sangue, de hemorragia digestiva alta, ele se apresenta como melena. Então, esse paciente provavelmente, por uma questão cronológica, sangrou durante o preparo. E tinha sangue para descer e ele não sangrou de uma forma tão intensa, o que é pouco usual para o paciente com hemorragia digestiva alta varicosa, inclusive. Vale a pena a gente pontuar aqui. Então, o que foi encontrado no exame dele? Na endoscopia digestiva alta, ele tinha 5 cordões varicosos de grosso calibre e um desses cordões, que era o cordão da parede anterior, ele se continuava para a pequena curvatura do corpo. Tá? Em menos de 3 centímetros ali, era um cordão, menos de 2, na verdade, era um cordão relativamente pequeno. Só que olhando, e aí, pessoal, se vocês quiserem retornar depois, olhar de novo os nossos stories, a foto disso que eu estou falando agora é a terceira foto embaixo à direita. É uma foto que a gente vê um cordão varicoso no fundo gástrico e uma área vermelhinha, mais avermelhada, que é um agregado plaquetário ali. Aquilo ali é o tampão de um sangramento recente. A gente usa um termo em inglês para definir o que é isso. Chama Red Nipple Sign. Então, é um sinal mamilar avermelhado, tá? Que provavelmente é um sinal presuntivo de um ponto de ruptura recente dessa variz de esôfago, de fundo, com continuação com a variz de esôfago. Veja um paciente com em teoria, né, uma cirrose num child A, que apresentou um sangramento durante um preparo, então, por coincidência, teve um sangramento durante o preparo para a colonoscopia. Num paciente com varizes de esôfago que apresenta sangramento, ou varizes de esôfago gástrica, e que apresenta sangramento num cordão varicoso, se ele tem, pela classificação de Sarin, um cordão GOV1, o que é isso? É um cordão que se continua pela pequena curvatura em até 2 centímetros. A conduta é ligadura elástica, tá? Então, o que foi feito nesse paciente? Ligadura elástica. Fora isso, o que é importante? Por que eu só falei da ligadura? A esclerose, a escleroterapia, ela, comparativamente com a ligadura, ela é um tratamento endoscópico inferior e com maior associação a complicações. Então, hoje, sempre que disponível, ligadura elástica será o nosso tratamento endoscópico de escolha, tanto para o sangramento varicoso esofagiano, quanto para o sangramento das varizes gástricas GOV1. A partir do GOV2 e nos IGVs 1 e 2, o tratamento é com injeção de cianoacrilato, tá? Fora isso, num paciente com cirrose e sangramento varicoso, existem coisas já muito bem estabelecidas. Então, a gente sabe que é indicado tratamento com antibiótico terapia para profilaxia, para prevenção de peritonite bacteriana espontânea. Qual é o tratamento de eleição? Qual é a primeira linha do tratamento?
ceftriaxone 1 grama a cada 24 horas. Pode ser utilizado quinolona, caso o paciente seja um paciente mais ambulatorial, como o norfloxacino ou o ciprofloxacino por via oral. Fora isso, um paciente que chega à emergência com sangramento digestivo alto, com hemorragia digestiva alta, é preconizado ser feito sempre uma dose em bolos de 80 miligramas de inibidor da bomba de prótons. O que alterou no Baveno 7? Esses pacientes, a partir do momento que a gente identificou que o sangramento é varicoso e foi tratada a etiologia do sangramento, então a gente fez, por exemplo, como nesse caso, a ligadura elástica, o que está indicado é a suspensão do inibidor da bomba de prótons. Ah, mas por que suspende? Suspende para evitar complicações. A gente sabe que o inibidor da bomba de prótons, principalmente no contexto hospitalar, está associado a um maior risco de desfechos infecciosos. E foi por isso que no Baveno 7 teve essa mudança. E qual é a mudança? Suspende o inibidor da bomba de prótons. Não mantém como antigamente a gente mantinha. Tá? E isso é uma mudança que vai impactar diretamente na nossa prática médica. Uma outra mudança oriunda do Baveno 7, que mudou. No Baveno 7 está preconizado que tão logo nós estabilizemos o paciente, principalmente após 24 até 72 horas após o episódio de sangramento, seja feito um exame de imagem para, com esse exame de imagem, nós conseguirmos estudar a anatomia do sistema porta desse paciente. Então, é orientado a fazer um exame seccional de imagem, normalmente uma tomografia, com contraste endovenoso, para poder estudar a anatomia do sistema porta. E aí, pessoal, vem coisas que nós aprendemos e reaprendemos agora com o Baveno 7. Coisas que mudaram tanto na profilaxia secundária quanto na profilaxia primária para o sangramento de doença varicosa. Tá melhor, meu amigo? Entrei por outro servidor. Tá melhor. Eu vou deixar você concluir e depois eu pontuo tudo. Então, o que mudou? E mudou muito, assim, qual é a grande motivo de nós termos trazido o caso para cá? E aí é sempre bom a gente conseguir ouvir especialidades e experiências diferentes. Então, a minha experiência como gastroenterologista e endoscopista foi de uma, talvez até desvalorização da endoscopia como exame profilático para o tratamento da hemorragia digestiva nos pacientes cirróticos. Então, até o Baveno 6, o paciente, para profilaxia primária, ele poderia ser submetido tanto à terapia com ligadura elástica, caso ele tivesse varizes com maior risco de sangramento, ou o tratamento com inibidores com beta-bloqueadores, preferencialmente carvedilol. Isso mudou. Não mudou porque está proibido ser um ou outro, mas mudou principalmente porque no Baveno 7 eles colocam muito claramente os beta-bloqueadores como preferência de tratamento, em detrimento da endoscopia. Quando que a endoscopia é importante? Para fins didáticos, eu vou falar primeiro da secundária, porque a gente trouxe um caso que sangrou. Então, nesse caso, por exemplo, o que tem de diferente no tratamento do sangramento varicoso agudo? Ligadura elástica segue sendo o tratamento endoscópico de escolha. No início, sempre faz IBP, só que mudou que para o inibidor da bomba de prótons, tão logo nós tenhamos definido a origem do tratamento, isso é uma mudança. O antibiótico continua sendo preconizado. O que mais que mudou? A gente agora precisa fazer um estudo de imagem, ou é sugerido que seja feito um estudo de imagem, preferencialmente 24 horas ou até 72 horas após o episódio de sangramento. Para quê? Para estudar a anatomia do sistema porta. Após esse quadro agudo, ou seja, após essa internação inicial, o que é preconizado? Que o paciente seja mantido num programa de ligadura elástica até erradicar as varizes. O que a gente fala do ponto de vista endoscópico, que é a erradicação de varizes. Do ponto de vista endoscópico, é nós olharmos numa endoscopia de controle e as varizes estarem interrompidas no terço distal do esôfago, não continuarem a partir do terço distal do esôfago. Lembrem sempre que a pressão é ascendente. Se interrompeu, o principal ponto de
ruptura e de pressão e de sangramento é no terço distal do esôfago. Se a partir dali está interrompido e fica apenas aquele vaso até o terço médio, até o terço distal proximal, mas que não continua na jegue, teoricamente a gente considera que isso está erradicado, esse paciente não vai sangrar. E isso em associação com o beta-bloqueador, preferencialmente o carvedilol. Basicamente é isso. Mas agora eu acho que a internet do Rodrigo está muito boa e eu não vou ficar falando aqui se eu tenho hepatologista para me ajudar. Então, meu amigo, desculpa, mas vamos lá. O que eu estava falando lá atrás, ninguém precisa gravar valor. A mensagem é: a radiointervenção cada vez mais está tendo espaço na hemorragia varicosa. Em tudo, na verdade, mas com especial ênfase nisso. E o que eu estava falando é que quando a gente funciona a jugular interna, ele consegue medir o gradiente de pressão. Eu só quero que vocês tenham uma noção que a cirrose é um processo evolutivo. E quando chega no estágio de cirrose, continua evoluindo o grau de fibrose e hipertensão portal. Então, quanto maior for a hipertensão portal, as coisas vão surgindo. A partir de 10 de gradiente já aparecem as varizes, que a gente chama, ninguém vai ficar medindo gradiente, mas a partir do momento que o paciente tem varizes de esôfago, a gente sabe que o gradiente dele é pelo menos maior que 10. O motivo de nós termos trazido a atualização, né, o Baveno 7, é porque muda a prática e todos nós queremos fazer medicina da melhor forma possível, né? E o que mudou bastante? Mudou bastante, principalmente a profilaxia primária. Conforme eu falei anteriormente, a profilaxia primária hoje, ela é essencialmente com beta-bloqueador, tá? O paciente, inclusive, que não tolera beta-bloqueador, teoricamente, nós faríamos a endoscopia digestiva alta apenas para o paciente que tem menos de 150 mil plaquetas ou que tem uma elastografia hepática, que é um exame que pode ser feito como se fosse um ultrassom, só que ele tem um software para, nesse software, avaliar o índice de resistência. Então, ele estima tanto fibrose quanto quantidade de gordura no fígado. Então, o exame que a gente faz, por exemplo, para uma doença super comum hoje em dia, que é a estatohepatite não alcoólica, é o depósito de gordura no fígado, associado, por exemplo, a uma síndrome plurimetabólica, é elastografia hepática, aquele ultrassom que a gente pede no dia a dia e que vem, esteatose hepática leve, esteatose hepática moderada ou acentuada. Esse é um exame que, obviamente, a gente vai continuar pedindo ultrassom, mas no paciente que tem um ultrassom, que tem uma esteatose hepática acentuada, a gente está preocupado, ele veio com uma ferritina alta ou ele veio com uma alteração de transaminases, o exame para a gente, de fato, estimar quanto de gordura tem no fígado e entender se essa gordura no fígado já gerou algum tipo de grau de fibrose, se chama elastografia hepática, tá? Então, o paciente que não é tolerante ao beta-bloqueador e tem uma cirrose compensada, ele só seria submetido à endoscopia para eventual profilaxia primária caso ele tenha plaquetas menores do que 150 mil, porque isso já denota uma cirrose mais avançada, ou ele tem uma elastografia hepática com um índice de resistência, que é o KPA, maior do que 20, tá? Então, isso é uma coisa que mudou do Baveno. Por quê? Porque a gente está muito habituado num paciente cirrótico a pedir a endoscopia para avaliar, por exemplo, se ele tem ou não estigmas de hipertensão porta, tá? Conforme o Rodrigo estava explicando, no gradiente, isso teria que ter níveis maiores do que 10, e se tiver níveis maiores do que 12, já tem risco de sangramento, tá? Mas a partir de 10 é que tem risco de ter varizes de esôfago. Menos do que 10, teoricamente, não. Fora isso, o paciente, hoje, a gente faz endoscopia, muito, teoricamente, teríamos que fazer endoscopia muito menos do que nós fazíamos antes. Então, isso é uma grande mudança de paradigma. Para nós, endoscopistas, mudou bastante, porque a gente estava muito habituado a fazer exame de um paciente que é um cirrótico compensado, um Child A, e fazermos exame para avaliarmos se ele evoluiu ou não. Só que, pessoal, por que mudou? Mudou porque, como a orientação é beta-bloqueador como primeira linha,
Então, a gente não vai mais fazer tratamento endoscópico, a gente só faz esse exame quando o paciente tem, de fato, risco de sangramento ou aquelas duas alterações que a gente estava conversando. Então, ou ele tem que ter uma elastografia com KPA maior do que 20, ou uma plaqueta menor do que 150, tá? Então, para profilaxia primária com endoscopia digestiva, tá bom? Diferentemente do INR para outras coisas, como para quem usa antagonistas de vitamina K, no cirrótico, mesmo com INR alargado, esses pacientes tendem a ser pacientes mais protrombóticos, tá? Então, a gente faz endoscopia digestiva com o paciente com via aérea protegida, se ele teve esse tipo de exteriorização, então se ele teve hematêmese, principalmente hematêmese com instabilidade, é inexorável que a via aérea esteja protegida. A gente faz cristalóide, a gente faz vasoconstrictor esplâncnico, pode ser octreotide ou terlipressina. Faz o IBP, identificou que é sangramento varicoso, suspende o IBP. O que mudou? Essa suspensão do IBP. O que mais que mudou com o Baveno 7? Além de suspender o IBP, tem que ter o exame contrastado, para com o exame contrastado a gente estudar a anatomia do sistema porta para poder dar substrato para a radiointervenção, que se tornou uma especialidade muito importante no manejo desses pacientes. Combinado? Acho que é isso, a gente vai gravar um vídeo posteriormente, vamos lançar na nossa página, vou colocar aqui o link também no story. Qualquer dúvida podem mandar para a gente, tanto direct quanto mensagem. E se quiserem o link do Baveno, a gente também disponibiliza para vocês, mas está disponível para todos no Google. É Baveno 7, é a 7ª vez que especialistas em hipertensão porta se reúnem para discutir as melhores estratégias de manejo dessa doença.